Oi, gente, tudo bem? Então, devido ao meu sumiço no canal, né, eu decidi gravar esse vídeo falando um pouquinho com vocês sobre como está sendo a minha nova rotina, o que que eu tô fazendo da vida, por que que a Sofia sumiu do canal, afinal, ela terminou a faculdade ou não? Então, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Do you feel the vibe? Bom, pessoal, então, primeiramente, né, eu acabei sim a faculdade, tá? Eu terminei o curso agora de licenciatura e bacharelado em História pela UNB, né? Bom, ainda não tive a colação de grau, a gente tá tendo alguns probleminhas aí, uma demora, enfim. A galera tá tentando resolver a do meu curso e aí a gente tá tentando ver aí quando vai ser as datas e tudo isso. Então, né, eu não tive a colação de grau ainda, mas já formei, tá? A licenciatura. E a pergunta que não quer calar, né? E agora, Sofia, que você se formou, o que que você está fazendo da vida? O que que você decidiu? Muitas perguntas sobre isso, né? Sofia, você entrou no mestrado? Você está fazendo o que da vida? Bom, não entrei no mestrado ainda, penso nisso futuramente, mas o meu principal foco, né, nesses últimos tempos, enfim, de final de curso, de toda essa questão, foi realmente conseguir um emprego. Porque é algo que estava me chateando muito, porque tentei inúmeros estágios e eu nunca consegui nenhum. E o que eu quase consegui, que foi o do Senado, eu não consegui porque eu tinha menos de um ano para formar no curso. Então, eu acabei não conseguindo, porque o mínimo que eu tinha que ficar no estágio era um ano. E eu não poderia ficar um ano, eu poderia ficar apenas 6 a 8 meses, que era o tempo que eu ia me formar. Então, eu acabei não conseguindo realmente. Mas, deixando essas mágoas para trás, né? Consegui me formar, como vocês sabem, ou alguns sabem, outros não. Eu sempre tive um sonho, né, e esse sonho está cada vez mais impossível, mas a gente continua tentando, que é ser professora da rede pública de ensino do Distrito Federal. Né? E assim, o concurso está cada vez mais impossível, não só em questão de dificuldade, mas em questão realmente de cumprir os prazos. A banca realmente está com uma dificuldade muito grande nessa questão, mas vamos manter a fé. Né? Tivemos uma prova de concurso no ano passado, né? Na verdade, esse ano, né, do ano passado foi do contrato temporário, mas vamos esperar. De todo modo, como alguns já sabem, eu estava estudando para concurso desde o finalzinho de 2020, o início de 2021, para tentar essas provas, né, na Secretaria de Educação, e eu consegui passar no contrato temporário, né, na prova de professor temporário do Distrito Federal para História. E aí é que tá. Eu passei e aí eu tranquei essa vaga. Né? Eu tranquei porque eu não poderia assumir, já que eu não tinha me formado ainda quando eu passei. E aí agora que eu me formei, eu destranquei a vaga e me coloquei em disponibilidade para ser chamada assim que possível. Eu não esperava, mas eu fui chamada esse ano. Eu achei que não teria uma demanda para professor de história no final do ano, mas sim, eu fui chamada. Então, eu acabei entrando já no andamento do quarto bimestre, já para encerrar o ano. Então, assim, está sendo uma loucura. Antes que me perguntem, está sendo uma loucura. Mas a gente vai tentando dar conta. Né? A questão realmente é muito isso, de que tentar dar conta do que está ali. E também tentar se cobrar menos. Eu acho que esse é uma questão não só para mim, mas para todos os professores, né, principalmente iniciantes, que assim, a faculdade, a questão, muita gente me perguntou, né, a faculdade, ela te prepara afinal para essa prática docente? Bom, não muito. Por quê? A UNB, a gente tem uma formação muito mais teórica, uma formação realmente uma bibliografia muito boa, mas na questão da prática, na vivência ali da sala de aula, é algo que é muito mais restrito aos estágios obrigatórios. E aí, isso vai depender muito de como vai ser o seu estágio obrigatório. Então, é algo que varia muito de professor para professor, de ano para ano. Mas eu tive uma boa experiência com os estágios. Mas, entre o estágio e o trabalho docente, realmente, você, na sala de aula, você como professor, tem um abismo entre essas experiências, sabe? Mas, é claro que eu não tô querendo criticar, né? Só criticar. As experiências do estágio foram muito boas. Me deram percepções de coisas que eu, às vezes, não tinha me tocado, sabe?
e é algo que a gente só percebe em sala de aula. Então, é uma questão muito mais de conhecer e uma questão de você realmente estar aberto a conhecer essas novas experiências. E, é claro, a gente sempre se culpa. Eu acho que todos os professores, pelo menos aqueles que estão realmente preocupados com a educação, a gente acaba se cobrando muito numa questão de nossa, será que essa aula que eu estou fazendo é boa? Os alunos vão gostar disso? Eles vão querer participar? Esse assunto é relevante? O que isso altera na vida deles? Sabe? São questões realmente muito difíceis que a gente tem que enfrentar sempre. Bom, de todo modo, vamos lá falar um pouquinho, então, antes de falar da minha rotina, eu vou falar um pouco dessa questão de final de curso, né, do curso de História. Bom, antes que me perguntem, Sofia, foi tranquilo? Você acabou o curso? Você ficou tranquila? Não. Pelo contrário, tá? A gente acaba o curso de História extremamente desesperado, extremamente angustiado, uma insegurança toma conta de você. Eu não estou dizendo isso para você entrar em depressão. Claro que não. Eu só estou dizendo isso porque esteja preparado para esse contexto realmente de você se sentir um pouco vazio. Mas não vazio de questão de conhecimento, nada disso. Uma questão realmente de você, sabe, tentar se encontrar depois que você terminar algo que esteve presente na sua vida por tantos anos. Né? Pelo menos para mim, que foram 5 anos de curso, né, de licenciatura e bacharel juntos. Quando a gente termina, a gente fica um pouco triste, né? A gente fica um pouco sem esperança, a gente tem medo. E é normal, tá? É normal sentir esse medo, é normal se sentir assim. Mas não deixa isso dominar você, sabe? Tenta realmente, se você quer seguir o caminho da docência e tudo isso, envia currículo, sabe? Tenta de tudo mesmo, nas escolas privadas. No caso da escola pública, fica de olho no contrato temporário, porque a gente tem prova de 2 em 2 anos, então realmente é uma oportunidade que é uma oportunidade muito grande, sabe? Algo que realmente te dá essa possibilidade de trabalho e, sabe, é um caminho para você iniciar essa caminhada, caso você queira seguir pela docência, né? Claro. Então, assim, é normal sentir esse medo, é normal sentir essa insegurança, mas não deixa isso te dominar, tá? Tenha calma, respire fundo. Eu sei que não é fácil, tá? Eu tive momentos muito difíceis, tive momentos realmente que eu me questionei se eu estava no curso certo, se eu deveria ter feito esse curso, se eu realmente queria ser professora, se eu sei fazer isso, porque é algo que, assim, é algo que tá ali constantemente. Esses pensamentos vão e voltam, né? Mas sigo, tá? Sigo na caminhada. Antes que me perguntem, Sofia, você tá desistindo da docência? Não, não estou desistindo da docência. Quero seguir isso pra minha vida e eu espero que dê certo. Mas se não der certo, vamos seguir outros caminhos, né? Mas, enquanto isso, vamos lá. Então, com essa questão, muita gente me perguntou com esse final de curso, né? Afinal, você foi fazer pós, você foi fazer o quê? Bom, eu escolhi focar em concursos públicos. Como eu falei para vocês, é uma situação que varia muito da sua condição também, da sua condição financeira, da condição da sua família. Porque eu pensei muito na pós, mas eu também pensava, tá, mas como eu vou me sustentar? Não só eu, mas a minha família. Porque a minha família não tem condições nenhuma, sabe, de continuar me mantendo por mais 5 anos, ou mais 3, 4 anos, sem que eu consiga um trabalho. Então essa foi uma problemática de peso muito grande para mim, sabe? Então é algo que realmente vai depender muito das suas condições e da sua realidade, tá? É o que realmente você que vai ter que decidir. E aí, como eu falei, o curso de História ajudou? Ajudou na prática, sim. Mas, a realidade da sala de aula, você não estará preparado. E é normal, você não vai estar preparado. Você vai ter que aprender todos os dias. E todos os dias eu estou aprendendo coisas novas. Realmente, assim, a sala de aula, eu resumiria ela como um campo realmente de instabilidade. Você está constantemente sendo testado ali. Você está constantemente sendo questionado em tudo que você aprendeu, que você não aprendeu. Você está constantemente aprendendo também. Então é algo que você vai ter que realmente aos pouquinhos respirar fundo e falar: essa aula não vai sair perfeita. Por quê? Porque quem faz a aula são os alunos e você junto. Não existe aula que só você prepara, sabe? É algo que a gente vai realmente aprendendo com isso. E aí, essa seria a minha descrição da sala de aula. É uma constante instabilidade. Você está constantemente ali sendo colocado à prova. Então, tudo pode acontecer e tudo não pode acontecer. Vai variar muito do dia, de como os alunos vão estar, é algo que não está nas suas mãos inteiramente. Claro que o planejamento é essencial,
mas é algo que não está nas suas mãos, tá? E aí, uma coisa que realmente é muito difícil e que, assim, o curso não te prepara é o planejamento. O planejamento da aula. Como que você vai fazer essa aula? Sabe? Com que ferramentas? O que você tem à disposição? E, assim, não é fácil, não. Vou falar pra vocês, não é fácil. A gente vai aprendendo, claro, né? Então, vou falar um pouquinho da experiência que eu tive nessas primeiras semanas, né? Porque eu não tenho nem um mês trabalhando, tá, gente? Eu tenho algumas semanas, então paciência se eu falar alguma besteira, tá? Desculpa, mas são as minhas impressões. Eu trabalhei com as turmas Revolução Industrial. Na primeira aula eu trabalhei algo muito mais expositivo, mas uma exposição curta, passei algumas questões. E aí na outra aula já passei um vídeo sobre a abertura das Olimpíadas de Londres, que foi até uma ideia que meu irmão me deu, que eu nem tinha pensado na hora, porque a abertura de Londres, ela mostra essa questão do como foi iniciando a Revolução Industrial, né? Como foi um processo que ele demora, ele não é de uma hora para outra, enfim, eu mostrei o vídeo para os alunos e fui explicando para eles o que estava acontecendo no vídeo, né? E eles gostaram muito, eu me surpreendi bastante porque vídeo é muito importante e eles realmente gostaram muito. Assim, claro, tem turmas e turmas, né? Tem turmas e turmas. Então, cada turma é um mundo diferente. Tem turmas que vão olhar e vão falar, pra quê? E tem turmas que vão falar, nossa, o que é isso, professor? O que tá acontecendo ali? Caramba, eles fizeram tudo isso, enfim. Reações e reações. Esteja preparado para uma aula incrível, uma aula que você vai falar, poxa, poderia ser melhor. Mas você tentou. Importante é que você tentou. E aí, como eu falei, cada turma é um mundo diferente. Cada aluno é um mundo diferente. Então, pode ser que tenha um dia que ele participe mais, que ele queira participar. Tem dia que ele pode estar mais cansado. Pode ter dia que ele simplesmente não está interessado. E assim, a gente vai aprendendo com isso. Em questão de notas, né? Bom, falando realmente do contrato temporário, pelo menos da escola que eu estou trabalhando, a gente tem uma liberdade maior de como dividir as nossas notas, né? Claro que tem notas que são comuns, né? Geralmente, ou a prova, que são todas as disciplinas, né? Ou o projeto, que vale nota para todas as disciplinas, então é algo realmente bem... tem uma flexibilidade maior, né? E aí, enfim, eu dividi mais ou menos assim, 2 pontos de caderno. Eu tinha pensado em 3, mas 2 pontos eu decidi. Um ponto de atividade em sala e um seminário valendo 4 pontos sobre países africanos, porque é algo que eu quero trabalhar nas próximas semanas sobre imperialismo e neocolonialismo. Então, achei que seria legal que as turmas trabalhassem a questão da cultura, da história desses países, enfim. É algo que vamos ver como vai sair. Estou apenas dizendo o que eu pensei. Se vai sair assim, não sabemos. Ser nos próximos capítulos, tá? E aí, assim, eu demoro mais ou menos 50 minutos para ir e 50 minutos para voltar da escola para casa, então é razoavelmente perto, né? Perto. E é claro que eu não vim aqui só reclamar, né? Óbvio. Então, a docência, né? O trabalho do professor, ele tem muitas alegrias, ele tem muitas frustrações, muitas tristezas, muita raiva, mas também tem muita alegria, muita, sabe? É difícil explicar, gente, pelo menos o que eu sinto, sabe? Eu constantemente me questiono se eu deveria fazer isso da minha vida, se eu deveria estar fazendo isso. Mas sempre que um aluno, sabe, fala comigo, ou me pergunta, ou tira dúvidas, ou simplesmente me vê na rua e fala, oi professora, ou tchau professora, sabe? Bom final de semana, bom feriado e tal. Sabe, você se sente mais feliz, sabe? Eu não sei nem explicar isso, gente, mas eu acho que a docência me escolheu, sabe? Apesar de tudo, apesar de muitos questionamentos, eu ainda decido seguir esse caminho, sabe? Então, assim, essa é uma mensagem para você que talvez esteja na dúvida, ou talvez não saiba se a docência é para você, ou se você pensa em fazer uma licenciatura, uma pedagogia no futuro. Não pense assim que você nasceu sabendo aquilo. Ninguém nasce sabendo nada. A questão é essa, a gente aprende. A gente aprende. E o mais importante é você gostar do que você está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Não só gostar, mas saber que tem dias que você vai estar cansado. Que você vai se questionar, que você vai pensar assim, nossa, eu deveria estar fazendo isso, ou, sabe? E é normal.
É normal você se sentir assim. Você não vai se sentir esplêndido todos os dias. Você não vai acordar e vai falar, uhul, hoje vou dar uma aula top, sabe? Eu sou foda, nada disso. Desculpa a palavrear, tá? Mas tem dias que você vai estar mais alegre. Tem dias que você vai falar, opa, hoje vai ser uma aula legal. Tem dias que você vai falar, vamos lá, né, fazer isso. Mas é isso. É como qualquer outro trabalho, qualquer outra profissão. A gente tem que evitar essa romantização de que a gente está sempre 100%, a gente está sempre animado, a gente está sempre querendo fazer um trabalho, enfim, 100%, né? E eu acho que é isso. Honestidade, sabe? Ter paciência. Você está aprendendo, principalmente se for professor iniciante como eu, que está iniciando a carreira, enfim, que pensa em continuar, né? A gente sempre pensa em continuar, claro. E é isso. Eu acho que o vídeo de hoje foi mais um desabafo, falar um pouquinho sobre a minha rotina. E sobre a questão da voz. Eu tô tendo que falar muito mais alto do que eu falo normalmente. Vocês sabem que eu falo baixo, né? No vídeo que não parece, mas eu falo baixo. Então, eu tenho que estar constantemente falando um pouco mais alto, tentando cuidar um pouco da minha voz, né? Às vezes tentando falar menos, enfim, tentar gritar menos, né? Gritar assim, no sentido de pedir silêncio, essas coisas. Então, na sexta-feira a gente já vai ficando sem voz mesmo. Já vou ficando parecendo um robô, rouca. Enfim, ossos do ofício, né, a gente diria. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Qualquer dúvida, perguntas para mim sobre essa nova rotina, sobre o que está acontecendo na minha vida, pode perguntar, eu respondo numa boa. Também tem meu Instagram, tá? @sossoneri. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!